Senhor, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nosso Deus é digno de honra e de glória. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, com a nossa irmã Vânia, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus. Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Como é que nós recebemos os convidados do irmão Diácono Mar nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore e traga mais um. Amém. Aleluia. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Pois em seus mãos Não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. me disseram Que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. E pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, meu grande herói. Não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada, nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas no céu ele era rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, me enviou o rosto dele. Meu grande herói era humilde e fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E toda honra, Senhor, e toda glória seja para o Senhor. Pai, hoje é um dia de gratidão, Senhor. É um dia de gratidão pelo irmão e o Márcio de conseguir a vitória dele, Senhor. Aleluia. Me disseram que enquanto eu estava lá, Um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou: vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Crê em Jesus. e pôs em seus braços, curou minhas feridas,
agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É o único fiel. É o único amigo fiel verdadeiro. É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Louvado seja Deus. Às vezes corremos para chorar em um ombro. Às vezes corremos para procurar um colo para chorar. Mas o verdadeiro colo, o verdadeiro amigo é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos ficar de pé. Vamos estar orando, apresentando a vida do diácono Nilmar, que nessa noite ele vai trazer uma palavra do Senhor, do coração de Deus, para o coração da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Deus querido e amado, Pai, neste momento, Senhor, nós queremos apresentar, meu Deus, a vida do diácono Nilmar, que vai, meu Deus, nessa noite transmitir uma palavra do coração do Senhor para o coração da igreja. Meu Deus, que todos ouçam, meu Deus, a tua voz. Pai santo e amado, que o Senhor possa, meu Deus, usar o teu filho como o Senhor quer. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem falado no meio deste povo e vai continuar falando, porque o Senhor, meu Deus, é a voz que brada no deserto. Fica conosco, continua abençoando, meu Pai, este culto para a glória do Senhor. E abençoa a vida do diácono Nilmar em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido és o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Podem sentar, igreja, em nome de Jesus. Aproveite que estivéssemos aqui essa noite, em uma noite de vitória, como eu tenho dito sempre. À noite, todos os cultos é uma vitória. Mas hoje nós viemos aqui em gratidão a Deus pelo resultado de uma grande luta, pelo resultado de uma batalha que a gente vencemos. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos relatar o seguinte, que aquilo que Deus ele promete, Ele cumpre na minha e na tua vida. E aquilo que Ele me prometeu há muitos anos atrás, Ele cumpriu. Louvado seja Deus. Eu comecei a sonhar, louvado seja Deus, eu comecei a sonhar que um dia eu seria profissional da comunicação. Coisa que, meus queridos irmãos, a gente sonha, a batalha, ela é tremenda. Quando a gente sonha, a gente tem que saber o seguinte, que a escada, ela é alta, o caminho, ele é árduo e é espinhoso. Louvado seja Deus. Eu quero desde já agradecer a presença de todos que vieram, né? Eu disse aqui à igreja que traria o meu professor, ele está aqui ao lado, né? Hoje veio também o outro professor que me deu a primeira oportunidade de trabalhar em um estúdio aberto, em 2016, né? Lá na Extinta Ouro Negra FM, que é o comunicador, radialista Cleverton Mello, está aqui ao nosso lado. E esse é o grande professor Wagner Walter, né? Professor de rádio e TV, é aquele que eu disse para a pastora que ele puxava na orelha. Se numa, né, cometer uma falha, só, opa, pera aí, né? E a pastora disse, esse aqui é do meio, esse aqui é bom. Se puxando na orelha, pastora, esse aqui é assim mesmo. Mas é puxando na orelha que acerta, né? Meus queridos irmãos, está aqui conosco também a minha incentivadora, Dona Esté Barros, essa mulher que Deus colocou na minha vida para poder me incentivar na batalha ali no Fala Capela. Então somente a minha mãe, Dona Emília, e Tom Souza, meu irmão que está ali gravando, que a mãe começa a sonhar o sonho do filho, o irmão começa a seguir aquele sonho ali também. Ou seja, é sonho que todos passam a sofrer juntos, né? Porque sonho é sofrimento para se cumprir. Amém, igreja? E às vezes é sonhos que é impossível aos olhos do homem, como seria impossível aos meus olhos um dia me tornar profissional da comunicação. Eu comecei ouvindo, amados, para a gente ir para a palavra, mas já contando testemunho, desde pequeno que eu gostava de ouvir rádio. Ouvir rádio
e eu ouvia o que os locutores diziam em programa musical. Eu me apeguei ao jornal, gostava de ouvir notícia. Eu ouvia os comunicadores falando pela manhã, meio-dia, e eu dizia, um dia eu quero falar assim também. Será que eu consigo chegar lá, pastora Vanilda? Eu dizia. Será que um dia eu consigo chegar lá? E aí eu acompanhei, tem uma emissora de rádio que é aqui próximo, em Carmópolis, e desde o nascimento dela que eu acompanhei. Ela nasceu em 1991, se não me engano, 90 ou 91, né, Clemente? E ali eu comecei a acompanhar radialistas que vieram fazendo história, e, louvado seja Deus, outros que faziam jornalismo. Existia um jornalista lá, um radialista, ele hoje falecido em saudosa memória, chamado Wellington Costa, e eu começava a ouvir ele, quando ele dizia meio-dia, meio-dia no alto do Monte Carmelo. Eu começava a aprender aquilo ali também, e dizer, um dia eu faço que nem ele. E aí sucessivamente. Esse aqui, o professor, eu ouvia ele trabalhando nas rádios, né? Quando ele dizia bem assim, liberdade executivo, o seu almoço com classe. Aí eu dizia, rapaz, será que eu chego aí um dia? Né? E a emissora tinha o prefixo do aeroporto, pastor Vanilda. Quando dizia bem assim, Liberdade FM informa os horários de voo. Eu dizia, um dia eu aprendo aí também. E assim sucessivamente. Mas, queridos irmãos, eu também não sabia que para chegar lá a escada era tão alta. Eu pensava que era mais baixo. E eu pensava que o caminho era mais perto. Mas a caminhada é longa. Mas se insistir na caminhada, um dia chega. Amém, igreja? E o tempo ele passou, um primo meu ele seguiu na comunicação, eu fui ouvindo um e outro. E quem gosta da comunicação vai ouvindo todos, né? Mas eu dizia, um dia, quem sabe lá eu chego. Mas Deus ele começou a falar comigo, dizendo que eu chegava. Eu vinha para a igreja, eu ia para a igreja e Deus disse, você vai chegar. A vitória é tua. Amém, igreja? A vitória é tua. Louvado seja Deus. Aleluias. Até que um dia, meus queridos irmãos, aleluias, eu cheguei, louvado seja Deus, eu cheguei mais perto da realidade para aquele sonho. Louvado seja Deus. Eu começava a ligar para os programas de rádio para participar. Eu já me sentia um comunicador, né, participando enquanto ouvinte. Mas eu dizia que um dia eu chegava lá. Amém, igreja? Deixa eu dizer para você uma coisa. Para você que sonha, a estrada ela não é perto não, é longe, né? Mas um dia a gente chega. Deus ele nos leva até lá, né? E até que um dia, no ano 2016, né, eu recebi um convite desse amigo irmão aqui para trabalhar um período como esse, período eleitoral. Ele nem mais você dá para trabalhar ajudando como comentarista na cobertura das eleições 2016. E por lá eu passei e deu certo. Amém, igreja? E para mim ali foi uma grande vitória de ser locutor por um dia. E o tempo, louvado seja Deus, ele passou, louvado seja Deus. E para resumir, porque o tempo é curto, né? Eu comecei, a Deus ele me deu um propósito, colocando no meu coração, dizendo o seguinte, você vai trabalhar em uma live, e o nome do jornal vai ser Fala Capela. Isso Deus ele me disse. E isso se cumpriu. Começando, como diz a pastora, na área verde da minha cunhada, que hoje está aqui, né? Em um banquinho, e hoje já estão com 5 anos a gente fazendo Fala Capela. E uma certa vez Deus usava a pastora Simone aqui na igreja para dizer, Deus vai soprar o seu nome. Deus falava mais forte, Deus vai soprar. Deus vai soprar. Aleluias. E Deus ele soprou, pastor Carlos. Chegou um dia que, louvado seja Deus, Deus coloca na minha vida a presença desse outro homem aqui, que eu ouvia ele, mas não conhecia. Eu sabia que ele existia porque o locutor ouve todos, Dona Esté, sabe que todos existem, mas muitas das vezes não conhece. Eu não conhecia ele, né? Eu sabia que ele existia porque eu sabia que da história dele, que ele tem um grande histórico como coordenador, é um dos melhores diretores do estado de Sergipe, irmãos. Se vocês não conhecerem, ele
tem uma grande experiência, uma larga experiência em coordenar rádio, emissoras de rádio, né? Louvado seja Deus. E a história dele, o currículo dele é grande. E quando ele chegou aqui, Deus ele coloca ele em minha vida. Através de uma emissora que abriu, louvado seja Deus. Quando eu cheguei lá, eu e minha mãe sentamos na sala onde estava sentado ele, os donos da emissora. E os donos disseram: olha, Nilmar está aqui, a gente precisa dar uma oportunidade para ele. Deus bradando, né? E ele dizia, e o registro dele. Por quê, irmãos? Eu sabia que para trabalhar em emissora de rádio eu tinha que ter um registro profissional. Eu sabia que para ser um radialista profissional eu tinha que estudar, passar para a escola, né? E aí, irmãos, para se ter ideia, para a gente resumir, eu concluí o ensino médio com muita dificuldade, sabe por quê? Porque eu pensava em ser um radialista. Por isso que minha mãe levava para a escola, eu insisti na escola até o final, com muito esforço. Concluí em 2008 o ensino médio, porque o sonho era ser radialista. Por isso que eu insisti em cursar o ensino médio. Então, nesse dia, ele disse, e o registro? Eu disse, eu não tenho. Né? Ele olhou para mim e disse, mas vai dar certo. Né? Louvado seja Deus. E aí, louvado seja Deus, hoje ele está aqui, né? E Deus colocou ele na minha vida para me ensinar, né? Fazer os meus pilotos, enfim, e através de um atestado de capacidade técnica assinado por ele, né? Aprovado pelo Conselho de Ética do Sindicato dos Radialistas, hoje olha nós aqui. Amém, igreja? Mas foi milagre, sabe de quem? E o maior milagre, irmão, sabe o que é? Eu já contei aqui e vou falar de novo. É que Deus, ele coloca tudo aquilo que eu vou falar em um microfone em minha mente. Amém, igreja? Alguém disse que é porque eu tenho a mente boa, né, não, irmãos? Eles dois estão aqui de prova, sabem que para lidar com o programa, a mente não é boa, porque é muita coisa. Principalmente agora, em período eleitoral, né, Rodney? Mas é mais rigoroso ainda, né? Tudo, eu dizia aqui para outro dia, não foi, pastora? Tudo você pega multa, né, Cleberto? Se é uma palavra errada, você pega uma multa. E as multas são caras. E eles confiaram em me deixar trabalhando nessa área. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque Deus ele colocava em minha mente. Amém? Então, ele foi um vaso usado para que eu hoje estivesse aqui. Sabe onde é que a gente vê isso na Bíblia? Na vida de Mardoqueu. A Bíblia diz que há um homem chamado Mardoqueu, que ele era humilhado na porta do palácio. Ei, mas bata uma forte salva de palmas a Jesus pelo milagre. Aleluia. Forte salva de palmas para Jesus. A Bíblia diz que havia um homem chamado Mardoqueu, que ele era humilhado na porta do... Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele era um homem sofrido, ele era um homem que ele era humilhado, ele era um homem que ele era maltratado, massacrado, aleluia, somente por ser um judeu. Um judeu, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, meus queridos irmãos, que Mardoqueu ele permanece de pé, Mardoqueu ele permanece com os pés no chão, Mardoqueu ele permanece com a sua crença em Deus, louvado seja Deus, acreditando, meus queridos irmãos, que uma hora, louvado seja Deus, iria chegar o fim de sua trajetória, iria chegar o fim, louvado seja Deus, de um tempo ruim em qual Mardoqueu estava vivendo, aleluias. Mardoqueu teve sua sobrinha, louvado seja Deus, detida como escrava. Mardoqueu passou por um processo em sua vida, e um dia a pastora Simone pregava aqui, Deus falava dizendo bem assim, ei, tudo tem que ter um processo. Para você receber a vitória, tem que passar por um processo. Para eu receber a vitória, tive que passar pelo processo. Meus queridos irmãos, o processo não é fácil, mas um dia a gente recebe a vitória. Aleluias, o caminho não é perto, mas uma hora a gente chega lá. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluias. Meus queridos irmãos, a escada é alta, mas uma hora a gente chega no topo dela. Sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus conversa com o rei. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluias. Wagner Walter nem sabia, mas de que tinha eu em Capela. Mas Deus já bradava no coração dele que ele tinha que vir para cá, para esse lugar. Sabe por quê? Para ser instrumento para abençoar alguém. Meus queridos irmãos, a Bíblia, louvado seja Deus,
Jesus começa a conversar com o rei, louvado seja Deus, e diz bem assim: ei, rei, louvado seja Deus, rei, pega essas vestes, põe nele, aleluia. E a Bíblia diz que o rei conta, louvado seja Deus, o seu sonho para Amã, louvado seja Deus. Amã era aquele que o perseguia, Amã era aquele que humilhava, Amã era aquele que maltratava o servo chamado Mardoqueu na porta do templo, louvado seja Deus, aleluias. E aí, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz que Deus ele tem um propósito na vida de Mardoqueu. E se Deus ele tem um propósito na minha e na tua vida, ele cumpre. Agora, meus queridos irmãos, para isso é preciso passar pelo processo, né, pastor? É preciso passar pelo processo para que ele possa cumprir na minha e na tua vida. Ei, quer receber a vitória? Tenha paciência, tem que passar pelo processo. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. E aí o rei chega para Amã e diz da conversa que ele tem com Deus, louvado seja Deus: olha, Amã, Deus disse, olha, pega as vestes, põe nele, tua coroa, põe nele rei, e quando ele sair pelas ruas, louvado seja Deus, o nome dele será soprado, alguém irá gritar o nome dele. E Amã, cheio com seu coração, cheio de orgulho, ele pensa: esse homem sou eu, essa coroa é para mim, essas vestes é para mim. Ei, louvado seja Deus. Mas ele não sabia que o segredo que Deus tinha era na vida daquele homem que na porta do palácio era humilhado, era na vida daquele homem que tanto sofria, chamado Mardoqueu. Aleluias. Ei, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, que aquelas vestes que Deus mandou foi para a vida daquele homem que estava na porta do palácio, porque ele, como judeu, ele não podia entrar no palácio, não era permitido de maneira alguma ele adentrar no palácio, ele tinha que adentrar, louvado seja Deus, ele tinha que ficar na porta, porque a porta era o lugar de humilhação, porque ali só entrava alguém que fosse, aleluias, ordenado pelo rei, aleluias, louvado seja Deus. E Mardoqueu não era ordenado pelo rei e nem podia entrar, porque Mardoqueu era um homem judeu, aleluias. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquela pessoa pequena que todo mundo quer tirar pedra? Deus ele tem olhado e tem colocado no braço. Muitas das vezes eu me via assim, louvado seja Deus, poxa, eu pequeno, eu aqui de forma humilde, quando é que eu vou sentar na cadeira, na bancada de alguém, de uma rádio, louvado seja Deus, uma emissora de concessão aberta? Quando é? Sabe o que é que Deus ele me disse? Filho, uma certa vez eu mandei colocar as vestes de Mardoqueu. Uma certa vez eu mandei colocar a coroa na cabeça de Mardoqueu, louvado seja Deus, aleluias. Mardoqueu, ele foi grato pela grande vitória, aleluias, porque Mardoqueu, louvado seja Deus, recebeu a coroa que o rei mandou Amã colocar nele. Ei, aquele que humilhava Mardoqueu foi o mesmo que colocou a coroa na cabeça dele, mandada por Deus. Aquele que humilhava Mardoqueu foi o mesmo que colocou as vestes reais na vida de Mardoqueu. Aleluias. Ei, então daí, ouvindo essa palavra, eu passei a me sentir grande, porque eu disse: louvado seja Deus, se Deus é comigo, eu consigo chegar lá. Se Deus é comigo, eu consigo me tornar um radialista, publicitário, profissional, aleluias, de forma oficial. Meus queridos irmãos, Mardoqueu, ele foi um homem abençoado por Deus. Ei, louvado seja Deus. E tem até um louvor que diz que vai ter virada. A virada na vida de Mardoqueu foi quando ele chegou humilhado, e quem humilhou teve que voltar e colocar as vestes reais nele. Então, meus queridos irmãos, a gratidão de Mardoqueu com Deus, hoje eu tenho para com Deus também. Por isso que eu sempre digo: obrigado, meu Deus. Louvado seja Deus. As provações não irão deixar de acontecer, mas a vitória, ela sempre será certa. Louvado seja Deus. Eu dizia esses dias para o meu irmão Wagner agora: louvado seja Deus. A questão é, louvado seja Deus, começa um sonho de a gente estar na rádio, daqui a pouco tem que sair. Deus, ele usava o servo dele aqui, o nosso irmão, dizendo: mas a gente vai voltar, né, Wagner? A gente volta, louvado seja Deus, a trabalhar onde Deus ele botou. Sabe por quê? Porque a porta que Deus abre, o homem não fecha. E quando o homem ele tenta fechar, ele fecha por conta dele, mas ele vai se haver com Deus. Então, nessa noite, meus queridos irmãos, Mardoqueu, aleluia, ele recebeu a vitória. E eu pude experimentar
dessa grande vitória de Mardoqueu. Amém, igreja? Eu pude, louvado seja Deus, provar da vitória de Mardoqueu. Aleluias. Porque, aleluias, louvado seja Deus, o Amã que entregou o Amã que humilhou Mardoqueu foi o mesmo Amã que foi utilizado para voltar e abençoar Mardoqueu. Então, olha nós aqui, louvado seja Deus. Aleluia. E aí eu conversava com o pastor e dizia, mas daqui da pequena igreja de garagem, louvado seja Deus. Mas Deus disse, é daí que vai sair. É daí que vai sair o Mardoqueu. Aleluia. É daí que vai sair o Mardoqueu. Aleluia. É daí que vai sair o vitorioso, louvado seja Deus. E aí, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, eu tinha um grande sonho de louvado seja Deus, de ser um apresentador de palco. Eu dizia, Deus, quando é que eu vou chegar? Eu louvado seja Deus, eu via aqueles locutores ali no palco, locutando. E aí eu dizia, quando, Deus? E aí, louvado seja Deus, está aqui mais uma vez o Wagner, ele me dá essa honra usada por Deus de me colocar lá no palco e me deixar, louvado seja Deus, apresentar um evento. Ei, sabe quem foi isso? Deus. E os instrumentos hoje estão aqui, louvado seja Deus, em gratidão a Deus. Por isso eu quero agradecer de coração, meu Deus Todo-Poderoso, por usar pessoas para nos ajudar. E deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. E quando alguém dispõe para ajudar o outro, aí grande é a vitória. Sabe por quê? Porque aquele que está precisando de ajuda, esse está indefeso. Mardoqueu estava indefeso. Ele não tinha ninguém para o defender. Então, meus queridos irmãos, quando alguém se disponibiliza a ser instrumento por Deus, a ser instrumento de Deus, grande é a recompensa. Louvado seja Deus. Talvez, louvado seja Deus, eu não posso medir o tamanho da recompensa, louvado seja Deus, para Wagner, porque eu nunca vou ter como pagar pastor Carlos a ele. Mas Deus, ele está oferecendo para ele uma grande recompensa. Deus oferece para Clever uma grande recompensa. Para você que ajuda aquele que precisa. Ei, grande é a recompensa de Deus. Pode fazer prova disso. Que grande recompensa de Deus. Porque tem lugar que sozinho a gente não chega. Só Deus. Sozinho eu não conseguia chegar até uma escola de rádio. Eu até fazia as contas ali, mas meu irmão Tom Souza, a gente cansado de fazer as contas. Ligava lá para a escola, procurava saber, e ele aí fazia as contas de passagem de vinda e pagando uma pessoa para me levar, e dizia, ih, não dá não. Olha Deus, olha nós aqui, amém, igreja? Então, ei, Mardoqueu foi abençoado. E nós somos também. Obrigado, meu Deus, pela vida dos servos dele, de ter me ajudado. Amém, igreja? E olha nós aqui. Consegui, louvado a Deus, enfrentar desafios, né? Wagner, agora, recente, ele me colocou em uma bancada e disse, vai, apresenta esse programa. Eu disse, Deus, e agora? Então fui lá mais eu enfrentando um desafio, porque era um desafio, né? E louvado seja Deus. E ele estava lá sentado. Eu disse, pastor, o homem ficou lá sentado. A pastora disse, foi, né? E olhe a grande vitória aí. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Graças a Deus, a gente conseguiu ser aprovado. A glória é de Deus. Fazer uma entrevista, né? De forma decorada, não, que a mente da gente ela é limitada. Só Deus. Deus ele sopra e diz bem assim, olha, tantas perguntas, né? Enfim, o roteiro é esse, todas as vezes que você trabalha, você tem um roteiro, mas olha nós aqui. Amém, igreja? Uma forte salva de palmas para Jesus e que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Convida a pastora e vai fazer a oração de unção pelo nosso registro profissional. Louvado seja Deus. Glória a Deus, eu convido a igreja a ficar de pé. Meus amados irmãos, para mim é uma honra pegar este documento tão importante. Louvado seja Deus, porque a vitória do diácono Nilmar é a minha vitória também. Amém? Quantas vezes ele me ligava e dizia, pastora, hoje foi tão difícil. O professor puxou na minha orelha. Eu errei em alguma coisa. E começava aquela lamentação. Eu digo, Senhor, dá logo a vitória deste sonhador, meu Deus. E toda vez que ele vinha com uma reclamação, eu digo, continue sonhando. Não é isso que você quer para você? Continue sonhando. Só não acorde do sonho antes de acontecer. Louvado seja Deus. E aqui está, irmãos.
para a honra e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Quem conhece o diácono Nilmar sabe a grande caminhada que ele deu e hoje está aqui. Louvado seja Deus. Para aqueles que não acreditavam, aconteceu. Amém? Louvado seja Deus. E, Dona Emília, a senhora é uma guerreira, que sempre esteve do lado do seu filho, segurando a mão dele. Momentos difíceis, que muitos diziam que ele não ia conseguir, e a senhora sempre esteve do lado dele, dando suporte. Para onde ele ia, estava a Dona Emília pegada na mão dele. Louvado seja Deus, porque o sonho de um filho é o sonho de uma mãe. Amém? E eu sou grata a Deus pela vitória do meu amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, que felicidade. Que grande festa é nos céus a vitória do nosso amado irmão. Amém? Vamos orar e apresentar ao Senhor. Deus amado santo. Pai, neste momento, meu Deus, com a tua permissão, nós levantamos este documento, meu Deus, este registro para o alto. Meu Deus, para consagrar ao Senhor, meu Senhor da glória. Jesus, e bendizer o teu santo nome, Pai. Meu Deus, pela grande conquista do teu filho. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Meu Deus, aqui está sendo consagrada ao Senhor. Meu Deus, assim como Ana, meu Pai, consagrou seu filho ao Senhor. Meu Deus, eu apresento a ti, Pai, porque eu sei que o Senhor deu e ninguém vai tomar. Porque aquilo, meu Deus, que o Senhor dá, meu Deus, as promessas do Senhor quando é cumprida. Homem nenhum, meu Deus, tem o poder, meu Deus, de retirar quando o Senhor dá. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta grande vitória do teu servo. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, toca com a tua mão poderosa de fogo neste documento. Meu Deus, vai ungindo, meu Deus, com teu sangue carmesim. Porque, meu Deus, estando ungido, meu Deus, mal nenhum vai chegar até este documento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E neste momento eu quero convidar a diaconisa Jamile para estar fazendo a leitura do registro de forma oficial. Amém? Cadê? É aqui mesmo. E todos podem assentar-se em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Ministério do Trabalho e Emprego. Cartão de registro profissional. Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei 6.615, de 16 de dezembro de 1978, o decreto de número 84.134, de 30 de outubro de 1979, o senhor Nilmar Davi de Souza foi registrado como radialista nas funções de radialista sob o número conforme processo, estando apto a exercer a profissão. Então, isso aqui é uma vitória não só de Nilmar, mas de todos aqueles que sonharam com eles. Glória a Deus. Eu quero convidar o professor Wagner Walter para fazer a entrega do registro de forma oficial. Amém? Boa noite, igreja. É motivo de muita alegria estar nesse momento aqui com vocês, na igreja que eu logo prestei atenção, Igreja Pentecostal ganhando almas para Jesus. O mandamento de Jesus, né? Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Fico muito feliz por Nilmar, e ele falando ali, foi algo muito emocionante. Cleverton à minha frente chorando e eu me segurando, porque eu não tinha a dimensão do sonho de Nilmar Davi até esse momento. Porque minha participação foi muito técnica. Tinha alguém que realmente tinha essa capacidade, precisava de alguns toques, alguns ajustes, e a gente foi fazendo isso. E no momento que
ele se fez apto, aí teve o atestado de capacidade técnica, todo o processo técnico. Então, Nilmar é muito merecedor desse registro que ele está recebendo hoje. Eu também lembrei de um versículo que tem em Romanos, que fala, um trecho fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, sabemos que Deus age na sua vida porque você o ama, porque você o escolheu, porque você escolheu estar com Ele. Ele é fiel. Então, por isso, hoje, receba seu registro e, a partir de hoje, você é meu colega agora de profissão. Que Deus possa continuar abençoando. Está aqui hoje Nilmar Davi com a DRT de número 0002094SE. Louvado e agradecido seja Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela minha mãe que tanto lutou, Dona Emília, que sonhou comigo, venceu as barreiras. O meu irmão Tom Souza, que ele está ali, sempre nos ajudando, 5 anos lutando de história, a Cleverton Mello, esse irmão de carreira, que também tem observado nosso trabalho, eu gostaria de ouvir ele rapidinho, em rápidas palavras, o nosso irmão Cleverton Mello. Pessoal, fiquei muito emocionado, bastante emocionado. Desde o início, quando o nosso irmão, o Davi, ele começou a fazer o uso da palavra e expressou todo o sentimento, tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele passou, porque nós que fazemos parte da comunicação, Wagner Walter é da minha época, ou começou um pouco antes, e trabalhamos no sistema Liberdade de Comunicação. Wagner Walter na Liberdade FM e Cleverton Mello na antiga Ouro Negro FM. Então, Wagner Walter fazia reportagem nas ruas com o nosso colega, o ex-diretor de jornalismo, Messias Carvalho, e conduzia muito bem a externa, levando a informação, deixando o público ouvinte da época bem informado. Então, assim, as dificuldades, elas existem, as pedras, elas existem, e não é fácil, porque a gente encontra todo tipo de gente nessa área, não só na área da comunicação, todos os setores, mas sempre tem as pessoas que Deus coloca em nossos caminhos. Então, assim, Nilmar, eu me sinto honrado fazer parte da sua história. E quando o Cleverton colocou você em 2016, quando durante 30 dias a gente fez um contrato com a antiga Ouro Negro FM, que ela passava por uma certa dificuldade, mas graças a Deus, Deus nos dá a competência e a capacidade, porque o homem não tem só a cabeça para criar cabelo. O homem tem que utilizar para fazer o bem também. Então Deus colocou você para fazer parte daquele momento, daquela história das eleições de 2016. Então, naquele momento eu coloquei porque eu sei e conheço a sua capacidade. E você hoje demonstra todo santo dia, através do seu canal, no Instagram. Deus coloca também o nosso irmão, Wagner Walter, que abre essa oportunidade, então não é à toa. Então a única coisa que eu tenho para te falar, meu irmão, que você não desista. Irá existir dificuldades, irá existir pedras no seu caminho, no seu, no meu, no de Walter, porque isso faz parte do processo, Eu digo que o processo, a gente tem que passar pelas provações. Era muito bom, era muito cômodo se nós, seres humanos, se nós, espíritos, viesse à Terra e chegasse aqui e fosse um paraíso. Era maravilhoso. Então a gente tem que passar por essas coisas. Porque
a partir do momento que Deus nos dá essa oportunidade de espíritos vir ao plano terreno, quando Deus te dá o fardo, é porque Ele sabe que somos capazes de passar. E você passou por essa fase. Irá passar por outras fases, como nós iremos passar também. Mas Deus estará sempre conosco, segurando na mão de cada um. É só confiar, meu amigo Neymar. Que Deus possa abençoar, né? Gostaria só de fazer um registro que iria estar conosco hoje a Lília, né, professor? A Lília, ela foi a pessoa que me ajudou na conclusão do ensino médio. 3 anos de batalha, 3 anos de luta, eu e ela ali no colégio da Rede Estadual de Ensino, Edésio Vieira de Melo, onde lá concluímos o ensino médio. Ela não pôde vir por motivo de força maior. Quem também estaria conosco aqui, a convite do Wagner Walter, enfim, ficou muito feliz, o presidente do sindicato dos radialistas, o radialista Alex Carvalho. Ele estaria aqui conosco hoje, mas em virtude de um compromisso, né, de trabalho, ele não pôde vir, né, Wagner? Mas ele ficou muito feliz, né, por esse acontecimento hoje aqui, né, e ele mandou aí as saudações. O presidente hoje do nosso sindicato é o Alex Carvalho. Então, eu retorno para a pastora. Amém. E nós vamos convidar o auxiliar Clodoaldo e a diaconisa Edilde, que vão estar louvando ao Senhor com um louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É noite de vitória. É noite de exaltar ao Senhor. Amém? Glória a Deus.